Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes. Eu sou a Simone, essa é a playlist Derivadas e no exercício de hoje vamos determinar a reta tangente ao gráfico da função y igual a f de x, que é igual a tangente de x sobre 4 em x igual a π. Tá ok? Então, primeira coisa que a gente quer fazer é determinar a reta tangente. Nós vamos, então, escrever a reta tangente, a fórmula da reta tangente, que é a seguinte: y menos y0 igual a f' de x0, que multiplica x menos x0. Bom, quem é x0? x0 é o ponto de tangência, tá? Sabendo quem é x0, o y0 é o f de x0, ok? É a mesma coisa, então a gente substitui x0 na função f de x e encontra o y0. Sabendo quem é f de x, eu também posso calcular a minha f' de x, a derivada, e encontrar a f' de x0. Então, reparem só, o problema, ele dá a função f de x e diz qual é o ponto de tangência, que ele quer que a gente determine a reta tangente em x igual a π. Então, ele está fornecendo esse ponto de tangência. Então, na realidade, é só uma questão da gente substituir, calcular os valores que não estão ainda determinados e substituir tudo nessa fórmula. Então, o exercício não é assim tão complicado, porque ele já fornece todos os dados, a gente só tem que fazer algumas poucas contas. Então, vamos lá, vamos resolver esse problema, e a partir do próximo exercício já vai entrar um pouco mais de complicação, quando, por exemplo, a gente dá outras informações, mas não dá o ponto de tangência, e aí a gente vai ter que trabalhar essas outras informações para determinar o ponto de tangência e finalmente determinar a equação da reta tangente. Bom, neste caso aqui a gente já tem tudo, a gente só precisa fazer algumas contas rápidas. Então, reparem, eu sei que x0 é π. Então, se x0 é π, o y0, que é f de x0, vamos logo calcular, é tangente de π sobre 4. Tá ok? Que meu x0 é π. Então, tangente de π sobre 4, eu sei que é 1. Então, o meu y0 aqui na minha fórmula, já sei que vai ser igual a 1. Agora, o que a gente precisa calcular? Só o f' de x0 para eu substituir ali na equação. Então, primeiro, vamos calcular o f' de x. F' de x é... O f de x é a tangente de x sobre 4, é a derivada de tangente de x sobre 4. Vou colocar assim. Bom, aí a gente tem a derivada da função composta, porque é tangente composta com x sobre 4. Então, como é que é a derivada dessa função? É a derivada da função externa, que é tangente, e a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, secante ao quadrado de x sobre 4, vezes a derivada da função de dentro, que é x sobre 4. Mas a derivada de x sobre 4 é 1/4. Então, vamos reescrever isso aqui como... Não, vou escrever lá mesmo. Isso é 1/4 sobre cosseno ao quadrado de x sobre 4. O que eu fiz aqui? Eu apenas substituí aqui, gente. Eu só substituí secante ao quadrado por 1 sobre cosseno ao quadrado, tá? É a definição da secante. Secante é 1 sobre cosseno. Bom, e agora o que eu preciso fazer para completar aqui a minha equação? É encontrar f' de x0. x0 é π, então... É isso que a gente vai fazer agora, f' de π. F' de π, por sua vez, basta eu substituir o π aqui na minha expressão. É 1/4 sobre cosseno ao quadrado de π sobre 4.
Ora, cosseno de π sobre 4 é cosseno de 45, é raiz de 2 sobre 2. Então, fica raiz de 2 sobre 2, mas ao quadrado, porque a gente tem aqui o cosseno ao quadrado, tá? Bom, isso é 1/4 no numerador, e no denominador, raiz quadrada de 2 ao quadrado fica 2, e 2 ao quadrado é 4. Então, isso é 1/4 vezes 4 sobre 2, corta 4 com 4, fica 1/2. Ok, então, a gente já tem aqui todos os dados que a gente precisa. O f' de π, o y0 que eu encontrei, que é 1, basta então a gente substituir tudo na equação da reta tangente. Assim, a reta tangente será... Então, vamos substituir tudo. Y menos y0, mas y0 aqui é 1, igual a f', aqui é f' de x0, que é f' de π, a gente encontrou que é 1/2. Então, 1/2 que multiplica x menos x0, que é π. Ok? Então, vamos só arrumar essa equação, y igual, vamos passar o 1 para o outro lado, 1 mais 1/2 de x menos π sobre 2, e só dando uma última arrumada, isso é 1/2 de x mais 1 menos π sobre 2, tá? Então, aqui está a equação da reta tangente ao gráfico da função tangente de x sobre 4 no ponto x igual a π. Tá ok? Gente, alguma dúvida nesse exercício? Lembrem-se apenas que sempre que vocês tiverem que determinar a equação da reta tangente ao gráfico de uma função, vocês têm que ter em mente essa equação da reta tangente, tá certo? Então, primeiro escrevam a equação da reta tangente e vão buscar no enunciado as informações que ele já dá de brinde, tá certo? Depois que vocês tiverem noção daquilo que vocês precisam descobrir, aí sim vocês vão trabalhar as outras informações que estão no enunciado para tentar descobrir o que resta para escrever a equação da reta tangente. A gente vai ver isso claramente nos próximos exercícios. Até mais!